Você acordou mais um dia, seus pulmões encheram de ar, seu corpo ganhou movimento, sua mente despertou, e isso por si só é um milagre que você esqueceu de comemorar. A maioria das pessoas acorda e não percebe que está vivendo um favor de Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que pode reorganizar tudo aquilo que você acredita sobre vida e morte, sobre sucesso e fracasso, sobre o que realmente importa. Qual foi o teu primeiro pensamento quando acordou hoje? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer preocupação, qual foi o teu primeiro pensamento? Foi uma ação de graças para Deus? Foi uma declaração de fé? Ou foi medo, pressão, ansiedade? Essa resposta que você deu para você mesmo nos primeiros segundos da manhã define absolutamente tudo o que acontece no resto do seu dia. Porque o teu primeiro pensamento é o programa que você carrega para as próximas 24 horas. Existe um padrão destrutivo que tem feito prisioneiros de pessoas que sonham em ser livres. Bilhões de seres acordam todos os dias, perseguindo coisas que não preenchem nada. Correm atrás de dinheiro pensando que vão ficar em paz. Buscam fama esperando que vão se sentir valorizados. Conquistam posições de poder imaginando que finalmente vão estar satisfeitos. Mas quando conseguem essas coisas, descobrem que o vazio continua. Que existe uma lacuna dentro deles que nenhum banco pode fechar. Que nenhuma promoção consegue sanar. Que nenhuma quantidade de seguidores consegue curar. E você sabe por quê? Porque o problema nunca foi a falta de dinheiro. O problema é colocar aquilo que é temporal acima daquilo que é eterno. O problema é construir a casa sobre areia em vez de construir sobre a rocha. Napoleão Bonaparte, um dos homens mais influentes que já pisou nessa terra, compreendeu algo profundo antes de morrer. Ele disse que o grande sucesso nunca nasce de ambição desenfreada. O grande sucesso nasce quando um homem ou uma mulher descobre um propósito que é maior do que ele mesmo. Um propósito que conecta a sua existência com algo universal, com algo divino. Napoleão havia conquistado impérios com sua força de vontade, mas no final compreendeu que força de vontade sem propósito cria tiranos, não heróis. E qual é o propósito que é maior do que qualquer homem? Qual é a inteligência que governa toda a existência? É Deus. É a divindade. É a inteligência infinita que criou tudo o que você vê. E é exatamente isso o que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Releia essa frase comigo. Não pede primeiro pelo carro. Não pede primeiro pelo apartamento. Não pede primeiro pelas viagens. Primeiro significa antes, acima, em maior prioridade. Primeiro o reino de Deus. E a promessa é que tudo mais vem adicionado, vem de graça. Vem sem você ter que matar a si mesmo para conquistar. Agora escuta o que vou te dizer, porque isso vai quebrar uma mentalidade que está sufocando bilhões de pessoas. O teu sucesso profissional não depende de quanto você trabalha. A tua saúde financeira não depende de quantas oportunidades você consegue aproveitar. A tua paz de espírito não depende de quantas pessoas acreditam em você. Tudo isso depende de uma única coisa. Depende de quem está em primeiro lugar na tua vida. Se Deus está em primeiro lugar, tudo se alinha. Se outra coisa está em primeiro lugar, tudo fica caótico. Antes de continuarmos, eu preciso que você faça algo muito importante. Nos comentários, escreva agora a seguinte afirmação: Deus é minha prioridade absoluta. Não pense duas vezes. Não deixe para depois. Vá agora e escreva. Porque quando você declara algo com a tua voz e acredita com o teu coração, você ativa um poder espiritual que pode mover montanhas. Deus é minha prioridade absoluta. Escreva agora. E se você ainda não está inscrito neste canal, aproveite este momento para se inscrever. Ative o sininho de notificações.
Esse conteúdo que você está recebendo hoje foi feito para transformar completamente a sua relação com a vida e com Deus. Agora vamos entrar na parte que vai mudar a forma como você enxerga absolutamente tudo. Quando Jesus disse busca primeiro o reino de Deus, ele não estava fazendo um pedido educado. Ele não estava dando uma sugestão que você pode aceitar ou rejeitar conforme achar conveniente. Ele estava revelando uma lei tão irrecusável quanto a gravidade. Você não pode jogar uma pedra para o ar e esperar que ela suba. Você não pode ignorar as leis da física e ter um mundo que funciona. Da mesma forma, você não pode ignorar a lei espiritual de colocar Deus em primeiro lugar e esperar que sua vida seja abençoada. Existe uma ordem cósmica para o sucesso verdadeiro. Existe um alinhamento necessário. E esse alinhamento começa colocando o Criador no lugar do Criador. Colocando Deus onde Deus deve estar. No topo. No centro. Em primeiro. Sempre. Agora, muitos de vocês estão ouvindo isso e pensando: mas eu estou com medo. Eu tenho contas para pagar. Eu tenho pessoas dependendo de mim. Como eu vou colocar Deus em primeiro lugar se preciso trabalhar? Como eu vou buscar primeiro o reino de Deus se tenho responsabilidades? E aí está o problema. Você não entendeu o que Jesus estava dizendo. Ele não te pediu para parar de trabalhar. Ele não te pediu para ignorar suas responsabilidades. Ele te pediu para mudar a ordem das prioridades na tua mente. Ele te pediu para deixar de ser governado pela urgência e começar a ser guiado pela importância. Porque se você coloca Deus como prioridade número 1, Ele mesmo se responsabiliza por tudo mais. Se você honra Deus, Deus honra você. Se você coloca Deus em primeiro lugar, Deus coloca suas necessidades acima de tudo. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Homens e mulheres que colocaram Deus em primeiro lugar. E Deus multiplicou suas bênçãos de formas que eles nunca conseguiriam fazer sozinhos. Os homens que conquistaram legados que duram até hoje, que criaram empresas que prosperam ainda agora, que deixaram um nome que não é esquecido. Todos eles tinham uma coisa em comum. Eles compreenderam essa verdade que a maioria ignora. A verdadeira riqueza não vem de saber fazer. A verdadeira riqueza vem de saber conectar-se com quem sabe fazer tudo. Com aquele que controla as chuvas, que governa as economias, que dirige os corações das pessoas. Com Deus. O problema de você estar cansado, ansioso, perdido, não é que você não está trabalhando o suficiente. O problema é que você está tentando carregar um peso que não é seu. Você está tentando ser Deus na sua própria vida. E ninguém consegue ser Deus. Ninguém consegue estar em tudo ao mesmo tempo. Ninguém consegue saber o futuro. Ninguém consegue controlar tudo, exceto Deus. Então, quando você tenta fazer tudo sozinho, você carrega um peso impossível. Mas quando você abre mão do controle e permite que Deus dirija, você descobre um descanso que a mente humana não consegue explicar. Você descobre uma paz que não depende das circunstâncias. Você descobre uma segurança que não vem do dinheiro. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará todas as tuas veredas. Escuta a profundidade dessa promessa. Ele endireitará as tuas veredas. Aquilo que você fez errado, Deus corrige. Aquilo que você deixou confuso, Deus esclarece. Aquilo que parecia um beco sem saída, Deus abre uma porta. Mas isso só funciona se você confia de todo o teu coração. Não meia confiança. Não confiança parcial. Confiança completa. Porque fé morna não move nada. Fé tépida não abre portas. Fé verdadeira é aquela que te faz pular do precipício, porque você sabe que tem alguém abaixo para te pegar. Agora entramos na parte prática, porque de nada adianta te dar informação se você não a transforma em transformação. De nada adianta falar sobre Deus se você não permite que Deus mude a tua vida. Então, ouça isso com atenção. Tudo começaria a ser diferente amanhã se você fizesse uma coisa hoje.
Se você criasse um hábito que parece simples, mas é revolucionário. Um hábito que nenhuma outra pessoa precisa saber que você está fazendo. Um hábito que é tão poderoso que pode reorganizar toda a tua realidade em questão de semanas. O hábito é esse. Quando você acordar amanhã, antes de fazer qualquer coisa, antes de pegar no celular, antes de pensar nas contas, antes de ouvir uma música, antes de se preocupar com o trabalho, pause, feche os olhos e declare em voz alta: Bom dia, Deus. Hoje é teu. Eu sou teu. Guia os meus pensamentos, direciona os meus passos, governa todas as minhas decisões. E quando você disser isso, significa: não diga mecanicamente, diga com sentimento, diga com fé. Porque você não está falando para o vento, você está falando para o Criador do universo. Você está convidando a inteligência infinita para habitar no teu dia. E quando você faz isso, as coisas começam a mudar. Não porque você mereceu, mas porque Deus é generoso. Não porque você fez algo de especial, mas porque você se abrindo para Deus significa que Deus agora pode trabalhar através de você. Faça disso um hábito diário, não uma segunda-feira ou quando você lembrar. Todos os dias, porque transformação é fruto de repetição. Transformação é fruto de consistência. Transformação nunca vem de um evento único. Transformação vem de muitos pequenos momentos acumulados em um hábito inabalável. Todo dia você está programando a tua mente. Toda noite você dorme reforçando crenças. Toda manhã você acorda ativando frequências. E se você quer mudar a frequência, você precisa mudar o programa. Você precisa substituir o medo pela fé. Você precisa trocar a ansiedade pela segurança. Você precisa trocar o desespero pela confiança. E isso só acontece quando você coloca Deus em primeiro lugar. Agora vou te dar uma prática adicional que vai multiplicar o poder dessa transformação. Toda noite, antes de dormir, escreva em um caderno 3 coisas que aconteceram naquele dia que mostram que Deus está cuidando de você. Pode ser algo gigante, como uma porta que se abriu, ou algo pequeno, como uma pessoa que te ligou no momento exato quando você precisava. Pode ser uma palavra que alguém te disse, pode ser uma provisão inesperada. Quando você começa a registrar essas evidências, você treina os seus olhos para ver Deus em tudo. E quando você vê Deus em tudo, sua fé não pode mais ser abalada. Porque você tem provas, você tem testemunhos, você tem registros de que Deus está sempre trabalhando por você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente não é um evento. Não é algo que acontece em um fim de semana, em uma conferência. Renovação é um processo. É algo que você escolhe fazer todos os dias. É você acordando e dizendo: não vou pensar como o mundo pensa. Não vou ser governado pelo medo que o mundo emite. Vou pensar como alguém que tem Deus como Pai. Vou pensar como alguém que tem acesso à sabedoria infinita. Vou pensar como alguém que sabe que Deus já venceu. Quando você renova a tua mente dessa forma, você começa a receber revelações que outras pessoas não recebem. Você começa a ver oportunidades que estão invisíveis para quem vive no desespero. Você começa a tomar decisões que levam a lugares que você não esperava, porque você não está sendo conduzido pela emoção do momento. Você está sendo conduzido pela sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto é sempre perfeita. Se você está ouvindo isso e ainda não acredita, deixa eu te contar algo. Você não precisa crer em Deus para Deus existir. Deus existe quer você acredite ou não. Assim como a gravidade funciona quer você acredite ou não. Mas quando você acredita, quando você coopera com a lei, quando você se alinha com o princípio, aí sim você experimenta a realidade dela. Quantas pessoas você conhece que cruzaram os braços e se recusaram a acreditar que a gravidade existe e tentaram voar?
Ninguém faz isso porque é óbvio que a gravidade existe. Mas quantas pessoas recusam a acreditar que Deus existe e depois reclamam que a vida não funciona? Bilhões. E é a mesma lógica. Deus é a lei fundamental da existência. Quando você se alinha com Deus, tudo funciona. Quando você se opõe a Deus, tudo colapsa. Agora quero que você entenda algo profundo sobre prosperidade. Prosperidade não é uma quantidade de dinheiro. Prosperidade é um estado de alinhamento com a vontade divina. Você pode ter bilhões na conta e estar pobre em espírito. Você pode viver em um palácio e estar vivendo um inferno interior. Mas você também pode viver com pouco materialmente e estar experimentando riqueza na alma, porque você sabe que Deus está com você. Essa é a prosperidade verdadeira, aquela que nenhum ladrão consegue roubar, aquela que nenhuma crise consegue destruir, aquela que permanece mesmo quando tudo ao seu redor desmorona. A maioria das pessoas passam a vida inteira construindo uma casa em areia, acumulando coisas que não levam para lugar nenhum, fazendo sacrifícios pela aprovação de pessoas que não importam, esquecendo de viver porque estão muito ocupados buscando o que nunca vai satisfazer. E no final, quando chegam aos seus últimos dias, percebem que desperdiçaram o tempo com o errado. Mas você pode escolher diferente. Você pode acordar amanhã e decidir que as coisas vão mudar. Que Deus vem em primeiro lugar. Que o resto vem depois. Que você vai construir sua vida sobre a rocha. Que você vai buscar a Deus com tudo que você tem. A Bíblia diz em Isaías capítulo 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Lê essa frase com o coração aberto. Deus está falando diretamente para você neste momento. Não temas, eu estou com você. Eu sou o seu Deus. Eu vou fortalecer você. Eu vou ajudar você. Eu vou sustentar você. Essa é uma promessa do Deus que nunca falhou e nunca falhará. Não é uma promessa de homem que é frágil. É a promessa do Criador. E a promessa do Criador é tão real quanto a própria criação. Se você chegou até aqui assistindo isso, não foi acaso. Deus te trouxe até aqui porque você precisa ouvir isso. Você está em um ponto da sua vida onde você precisa escolher. Continua no caminho antigo de correr atrás de fantasias? Ou você muda de direção agora e busca em primeiro lugar aquele que é a verdadeira fonte de tudo? A escolha é sua, mas te aviso, essa escolha vai definir o resto da tua vida. E se você quer uma vida de verdadeira riqueza, de verdadeira paz, de verdadeiro sucesso, você sabe o que precisa fazer. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Não quando ficar mais fácil. Não quando todos estiverem fazendo, agora, hoje, neste momento. Se esse vídeo tocou teu coração, deixa eu te pedir 3 coisas. Primeira, curta este vídeo. Aperta o botão de curtir com toda a força que você tem. Porque quando você faz isso, você está dizendo ao algoritmo que essa mensagem é importante. E assim, mais pessoas vão receber essa mensagem que pode mudar suas vidas. Segunda, compartilha este vídeo. Envia para aquela pessoa que você conhece que está perdida, que está desanimada, que está desesperada. Você pode ser o instrumento que Deus usa para transformar a vida de alguém hoje. Terceira, inscreve-se neste canal se ainda não está inscrito. Ativa o sininho de notificações, porque os próximos vídeos vão ser ainda mais profundos e mais transformadores do que esse. Agora, vou encerrar essa mensagem da forma mais importante possível. Porque o que vou dizer agora é o resumo de tudo. Quando Deus é sua prioridade número 1, o resto se organiza. Não é você que organiza, é Deus. Quando Deus vem primeiro, as portas impossíveis se abrem, as pessoas certas aparecem, o dinheiro certo vem na hora certa, os relacionamentos se restauram, a saúde se renova, a paz se instala, o propósito se revela. Você não precisa controlar tudo. Você só precisa confiar em quem controla tudo.
porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é a fé do que qualquer medo. Maior é a promessa de Deus do que qualquer problema que você enfrenta. E maior é Deus do que qualquer gigante que se levante contra você. Então faça disso sua prática diária. Ouça essa mensagem quando acordar. Deixe essas palavras penetrarem no seu coração antes que o dia tente te roubar a paz. Repita esses princípios todos os dias, até que buscar a Deus em primeiro lugar não seja mais uma decisão, mas se torne quem você é. Até que sua fé em Deus seja tão natural quanto respirar. Até que você não possa imaginar viver de nenhuma outra forma. Agora quero que você repita comigo em voz alta, com convicção, com fé, com o coração completamente aberto. Diga comigo: Deus é minha prioridade número 1. Diga de novo: Deus é minha prioridade número 1. Uma mais vez, com tudo o que você tem dentro de você. Deus é minha prioridade número 1. Isso não é apenas uma frase bonita. Isso é um pacto, é um voto, é uma decisão que vai mudar tudo. Porque a partir do momento em que você declara isso com fé, os céus escutam, os anjos se movem, as engrenagens do universo começam a girar a seu favor. E você nunca mais será o mesmo. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que Deus te ilumine, que Deus te proteja, que Deus te guie, que Deus te abençoe abundantemente. Amém.